O que eu quero tratar hoje, senhor presidente, é sobre a situação da nossa economia, a grave situação da economia brasileira. Aliás, todos os jornais da mídia tradicional, quando eu digo mídia tradicional, eu falo daquela mídia mais alinhada, que se colocou contra o governo da presidenta Dilma e junto com setores desse Congresso, desse Senado, apoiou e apostou no impeachment. Hoje, esses veículos, quase todos eles trazem matérias sobre o problema da economia. Particularmente um que se dedica à questão econômica, que é o jornal Valor Econômico, traz na sua manchete: pioram projeções sobre a retomada do crescimento. Todos. Ou seja, não tem coisas boas para a economia, nem de expectativa, não tem otimismo e nem resgate da credibilidade. Por que eu digo isso, senador Paim? Porque quando estávamos discutindo aqui aquele processo malfadado do impeachment, do golpe contra a presidenta Dilma, muitos diziam que bastava tirar a presidenta Dilma, que nós recuperaríamos a credibilidade da economia, nós traríamos otimismo, isso melhoraria as expectativas e o Brasil voltaria a andar e voltaria a ter crescimento econômico e desenvolvimento. Eram isso que diziam, basicamente, que a presidenta Dilma é que afundava esse país, que não conseguia fazer a gestão econômica e que, portanto, a sua saída simplesmente já era, digamos assim, a resolução de 60%, 70% do problema. Nós estamos vendo que não é isso que acontece. Tiraram a presidenta Dilma, já temos lá alguns meses de governo que não é legítimo, de Michel Temer, e nós não conseguimos melhorar a economia. Embora no início desse governo, muitos jornais, muitos articulistas políticos fizeram editoriais, fizeram artigos dizendo que estava melhorando as expectativas no Brasil. Ou seja, que estava voltando a credibilidade e que logo nós teríamos crescimento da economia. Chegaram a dizer que nós teríamos crescimento da economia no ano que vem de 2% do PIB. E que esse ano nós íamos ter um decréscimo, mas não como estavam apostando anteriormente, que estava melhorando. E não é isso que nós vemos. E sabe por que não é isso que nós vemos, senador Paim? Porque não se resolve problema de crise econômica num passe de mágica. Essa é a realidade. E nem tampouco era a presidenta Dilma ou o governo do PT que estavam fazendo a crise econômica prosperar nesse país. Não era isso. A conjuntura internacional tem se mostrado adversa, senador Paim, como estava adversa na época da presidenta Dilma. Agora, eles estão vendo o que é a conjuntura. A economia global e os países tentam encontrar saídas nacionais e não têm conseguido. Aumentou o protecionismo de vários países, isso ajuda a explicar a queda na venda dos nossos produtos. Também agora, com a situação americana, com a eleição do Trump, nós ficamos cada vez mais com problemas sobre credibilidade, sobre o que vai acontecer, porque nós não sabemos se ele de fato vai colocar uma política protecionista nos Estados Unidos. Se isso acontecer, é uma tragédia para o resto do mundo e particularmente para o Brasil. Dizem que vai aumentar a taxa de juros. Se aumentar a taxa de juros, nós vamos ter, além da fuga do capital que está aqui aplicado a mais de curto prazo, também aí não teremos nenhum investimento estrangeiro no Brasil, o que piora muito a nossa situação em relação aos investimentos, já que esse governo estava dizendo que era o setor privado que iria fazer investimento. Ao mesmo tempo, nós tivemos problemas sérios com um dos maiores puxadores econômicos, de crescimento econômico do Brasil, que é o agronegócio. Nós tivemos uma seca sem precedentes por 3 anos consecutivos no Brasil. Ajudamos muito com seguro safra, com planos de auxílio aos agricultores, tanto pequenos como grandes, mas o fato é que a nossa safra caiu 10% e o preço da commodity caiu. Então, eu pergunto, e agora, governo que está aí, governo que diz que resolveria todos os problemas com um passe de mágica, vai conseguir resolver? Agora vão, por fim, dizer e reconhecer que nós temos uma crise econômica mundial, uma das maiores da nossa história, e que a gente não resolve apenas com vontade política? Aliás, a crise política também é que está puxando a crise da economia. A minha avó tinha um ditado que eu achava muito engraçado. Ela dizia assim: minha filha, não basta o amor para o casamento. O amor é importante, mas precisa ter feijão e arroz
arroz na mesa. Então, não basta o otimismo do empresariado, não basta fazer lua de mel com os empresários. Todos apostaram que a saída da presidenta melhoraria a situação econômica do Brasil. O senhor lembra, Vossa Excelência lembra, dos discursos do pessoal da Fiesp, das outras federações de indústria, do pato amarelo? Agora querem colocar o pato para o povo pagar. E aí vem com essas soluções simplistas, né? Que é a solução, por exemplo, de dizer que nós temos que fazer redução das nossas despesas primárias, cortar na carne, que a PEC que limita o gasto público vai resolver o problema. População, não se deixe enganar, por favor, porque de novo vem com um discurso fácil, como foi o discurso fácil da retirada da presidenta Dilma, como se ela fosse a bruxa, a pessoa má, a que levou a todos os problemas que nós temos no Brasil. Bastava tirá-la, que nós íamos começar com um céu de brigadeiro. E agora é o que estão dizendo dessa PEC, senador Paim, que basta aprovar essa PEC, parar de gastar, encurtar nossos gastos, que nós vamos resolver os problemas. Mas eles não falam que os gastos vão continuar com os juros. E eles também não falam que vão parar de reduzir juros no país, a taxa mais alta do mundo. Os juros reais do Brasil hoje são de 6,8% do título público, porque do cidadão está 400% no cartão de crédito. A Rússia, que é o segundo país que tem a taxa mais alta, tem 2,8%. Então, não dá para continuar mentindo com o povo, para o povo. E nós, de certa forma, estamos tendo dificuldade de ganhar esse debate sobre a PEC, porque ele é um tema mais árido. É mais difícil de explicar quais vão ser as consequências. Os estudantes entenderam, os professores entenderam. E eu lamento que o presidente Michel Temer, com a sua arrogância, que, aliás, não é uma característica pessoal dele, mas com a sua arrogância, tenha desmerecido a capacidade dos estudantes de entender o tema. Mas é difícil de explicá-lo para a maior parte da população quando o governo faz um discurso simplista. Só podemos gastar o que arrecadamos. Tudo bem, então juros têm que estar aí dentro. Porque se é para fazer esse discurso simplista de dizer que é igual à casa da gente, quando eu coloco todas as minhas contas no papel, eu coloco a dívida também. Eu coloco os juros. E se não for possível eu pagar tudo e tiver que negociar, eu vou negociar com o banco. Agora, eu não vou deixar meu filho sem saúde. Não vou deixar um filho meu morrer por falta de assistência médica, porque eu tenho que pagar juro no banco. Não é assim que funciona na vida real. Mas é assim que eles querem fazer. Agora, pior do que isso, eles vendem essa PEC, que vai desestruturar o sistema de proteção social brasileiro, dizendo que nós tivemos uma explosão da dívida pública. Eu já falei dessa tribuna sobre a dívida pública, que, aliás, o período em que a dívida pública menos cresceu foi no período do presidente Lula e da presidenta Dilma. No período Fernando Henrique, cresceu 750%. No Lula, 79%. E com a Dilma, 31%. Então, nós não temos uma dívida incontrolável, muito pelo contrário. Agora estamos passando por uma situação difícil porque, de novo, vou repetir aqui, é resultado de uma crise internacional e de problemas conjunturais no Brasil, como uma seca grande, que nós tivemos que gastar mais, que impactou na nossa economia por conta das commodities. Mas isso ninguém quis ver. Bastava tirar a Dilma. Agora ninguém quer ver o que nós estamos alertando, que se fizer esse corte nas despesas públicas, a situação vai piorar. Porque o mínimo de proteção social que nós vamos ter, senador Paim, para a nossa população, para os nossos trabalhadores, para as pessoas mais pobres, vai ser retirada. Vai ser retirada. Vão retirar a educação, vão retirar benefícios da saúde, da previdência e da assistência. Olha a proposta que eles estão tendo para o benefício de prestação continuada. Vossa Excelência foi um lutador desse benefício. O que é esse benefício? Pessoas pobres que têm 1/4 de renda de salário mínimo, né, individual na família, têm direito, quando fazem 65 anos e não conseguiram contribuir para a Previdência, de se aposentar com salário mínimo. Assim também tem direito de se aposentar ou ter uma renda vitalícia pessoas com deficiência, cujas famílias são extremamente pobres. Nós estamos falando de gente que ganha, por pessoa da família, 1/4 do salário mínimo.
gente muito pobre. Essas pessoas tiveram acesso ao BPC, Benefício de Prestação Continuada, que foi importante para ajudar essas famílias, para ajudar essas pessoas, ajudou nas economias dos municípios, ajudou no pequeno comércio. Agora, a proposta deles é aumentar a idade de 65 anos, que já é uma idade alta para quem é pobre nesse país, porque a expectativa de vida dos mais pobres, e principalmente de algumas regiões, vai até 60, 62 anos, querem aumentar para 70. Ou seja, eles podiam ser mais honestos e dizer, nós vamos acabar com o benefício. Porque quem que vai conseguir chegar em 70 anos com um nível de renda tão baixo como esse para ter direito a um benefício de prestação continuada? Qual é a pessoa com deficiência, me digam os senhores, que consegue chegar a 75 anos? Eu faço um desafio aqui. Nós devemos ter pouquíssimas pessoas, mesmo com as deficiências mais leves. Tem muita dificuldade de chegar a uma idade dessa. Então, é muita malvadeza o que está se fazendo. Não é possível que a gente discuta essa PEC e ache que ela está correta, porque ela vai tirar dos mais pobres, sem fazer nenhuma discussão sobre o sistema financeiro, sem fazer nenhuma discussão sobre o sistema tributário. E o que mais me impressiona é que essa casa, senador Paim, de homens e mulheres que ganham bem, porque nós ganhamos bem, senador Paim, perto do povo brasileiro, ganhamos muito bem. Fazemos a discussão e a maioria como se não tivesse problema nenhum. Fosse fácil cortar o dos outros e dos pobres, porque eles não vêm nessa casa fazer lobby. Agora, quando tem que mexer no imposto na área financeira, por exemplo, em juros sobre capital próprio, em lucros e dividendos, aí o pessoal da Fiesp está aqui dentro, o pessoal da Febraban está aqui dentro. Aí você não consegue mexer. Mas do pobre, consegue, porque o pobre não vem aqui fazer lobby. E os senadores acham que podem fazer isso. Aqui, vivendo no padrão que vivem, sem entrar na contradição, sem precisar do Sistema Único de Saúde, porque nós não precisamos, nós temos um plano de saúde aqui. Sem precisar do Sistema Único de Saúde, sem precisar da educação pública. Na maior, acham que tem que fazer esse corte, sem se perguntarem o que isso afeta a vida das pessoas. Por que eles não discutiram até agora uma PEC que eu apresentei junto com a senadora Vanessa e Vossa Excelência assinou também, que reduzia os nossos salários? Já lá em 2015, quando começou a crise aqui, que tinha cortes, que tinham que se fazer cortes, nós apresentamos. Está até agora na CCJ e não se analisa. Já pedi várias vezes para ser pautada. Por quê? Aí, quando o corte é aqui, dói? Aí não podemos fazer? O que fazer com os altos salários dos judiciários? Eu quero só elogiar do plebiscito. Ah, do referendo. Então, por isso que eu tinha proposto, senador Paim, e que nós vamos propor de novo nesse plenário. O povo tem que se manifestar sobre isso, nós vamos aprovar, eles vão aprovar essa PEC, que tira direitos, vai botar a conta para a maioria do povo pagar, e não querem ouvir o povo. Tem medo? Porque é isso que está aparecendo. Esse assodamento na discussão que nós estamos tendo, a forma como foi aprovada na Câmara, como está sendo aprovada aqui, é porque tem medo da discussão. Se tivesse tanta certeza do que estão discutindo, de que é tão justo, se tivessem certeza de que convenceriam o povo de que não estão cortando saúde, educação, previdência e assistência, fariam o debate. Aprovariam aqui, chamariam o referendo, em 3 meses se faria esse referendo e o povo aprovaria. Mas não é. É porque essa proposta nunca passou nas urnas depois da Constituição de 88. Nenhum governo se elegeu dizendo que ia retirar direitos sociais. Porque a Constituição de 88 colocou direitos mínimos. Nós estamos no primeiro degrau de um estado de bem-estar social. É muito pouquinho. Muito pouquinho. Um país com tantas diferenças com o Brasil, com tantas dificuldades, ainda com pobreza, embora a gente tenha combatido a miséria e tenha diminuído muito nesses últimos anos, mais de 30 milhões de pessoas, quase 40, foram incluídas, mas ainda tem. E nós vamos tirar o pouco que tem. Não passaria. Nem o governo do PSDB, que ganhou a eleição, Fernando Henrique, fez uma proposta tão drástica de corte. Não fez. Mediou com a população, porque teve que ir para a urna. Então, vamos para a urna. Quem é que tem medo do povo? Aliás, esse governo não tem legitimidade para fazer essa proposta. E pior, senador Paim, está dizendo que isso só vai se realizar e só vai conseguir prevalecer a política de cortes se fizer a reforma da Previdência.
aí a coisa piora, porque a reforma da Previdência é autoexplicativa. O povo já sabe o que vai ser. Vai ser aumentar a idade mínima para 65 anos, vai ser desvincular o aumento real do salário mínimo, vai ser reduzir benefícios previdenciários. É isso que vai acontecer. O trabalhador rural vai voltar a ganhar meio salário mínimo. Vossa Excelência lembra o que era antes da Constituição? Vossa Excelência lutou na Constituinte para que nós tivéssemos dignidade o trabalhador rural, que trabalha no serviço difícil, de sol a sol, se prejudica, ganhava só o meio salário mínimo, tal do Fundo Rural. Eu lembro isso na época. A Constituição disse: ninguém vai ganhar menos de um salário. Agora eles estão querendo mudar a Constituição para voltar. Nós vamos ter cidadãos de segunda categoria, o que ganha um salário, o que ganha meio salário. E aí eles estão dizendo que tem que vir a reforma da Previdência. Que legitimidade tem esse governo que não passou pelas urnas? E não adianta dizer que ele é vice-presidente da presidenta Dilma e ela foi eleita e ele foi eleito junto. Mas essa proposta aqui não foi discutida na eleição. Nem ele nem ela falaram de reforma da Previdência nesse sentido e dessa PEC 55. Quando eu falo de legitimidade, é isso. É a proposta ter passado pela urna. Se o povo achar que isso está bom, ok, vamos fazer. O povo acha que está bom, então vamos colocar um referendo. Ou na reforma da Previdência, vamos colocar um plebiscito. Aí fazemos. Agora, dizer que vai fazer e que tem respaldo, não tem, é ilegítimo. Senador Paim, o senhor sabe disso. Se chegar aqui essa reforma da Previdência, não vai passar. Não vai passar, porque isso é uma conquista do povo brasileiro. E não é o problema do regime geral da Previdência nesse país. Se nós temos um problema de regime previdenciário, é com os servidores públicos. E principalmente com os setores que ganham mais os servidores públicos. Juízes, procuradores, os políticos. E consegue mexer nisso? Nós até mexemos na nossa. Conseguimos fazer grandes mexidas, que eu acho que foi uma evolução, porque já entramos no regime geral de previdência. Agora, se a gente quiser aposentar com mais, tem que pagar separado. Agora, você consegue fazer isso para juiz, para procurador? Fizemos o projeto com a presidenta Dilma, aprovamos, mas daqui para frente, para os que entrarem. Para os que estão aí, não. Nós estamos vendo salários de vários magistrados serem divulgados aí, R$100 mil por mês. Então, como é que a gente faz? Eu vou dizer de novo aqui, esse pessoal dificilmente vai ter as suas regras alteradas, porque esse pessoal faz lobby nessa casa. Quando vota qualquer coisa contra serviço público do mais alto coturno, que eu estou dizendo aqui, tem os do executivo também, área de receita, de polícia, enche essa casa de servidores, enche. E ninguém consegue votar contra. Agora, votar contra aquele que ganha um salário mínimo na Previdência, aí votam. E com a consciência levíssima. Não é possível, gente. Não é possível que isso continue acontecendo. Portanto, é mentira que essa PEC vai resolver os problemas. Não vai resolver os problemas, senador Paim. Como não resolveu o impeachment da presidenta Dilma. Quero dizer aqui de novo, venderam para a população que retirar a presidenta Dilma melhoraria a economia do país, pelo simples fato de trazer otimismo, resgatar a credibilidade. Hoje, todos os jornais têm matérias dizendo que a economia está piorando, que não trouxe credibilidade, que as coisas não estão melhorando. Então, de novo, estão enganando e vão cortar os direitos do povo, mas vão garantir o pagamento de juros para os banqueiros, para o sistema financeiro. E aí vem com a reforma da Previdência. Não bastou só os cortes, não, tem que reformar a Previdência. Afinal, milhões de pessoas têm seus benefícios assegurados. 80% ganha salário mínimo, senador Paim. Eles deviam ter vergonha de falar isso. Começar a fazer por eles. Quer dizer, eu vi o presidente que está aí agora, se aposentou com 55 anos e ganha bem, o chefe da Casa Civil também. Que condições tem de fazer uma proposta dessas? E aqui, quantos senadores já são aposentados? Como é que fazem uma proposta e discutem como se fossem sérios o suficiente e estivessem arrumando a economia, colocando em cima do pobre? Eu não posso me conformar, senador Paim, porque, na realidade, o que esse Senado vai fazer, se aprovar essa PEC, é a maior barbaridade com o povo brasileiro. É a maior malvadeza
com o povo brasileiro, é destroçar a Constituição de 1988. E eu não estou nem falando aqui das conquistas que tivemos aprofundadas com o governo do Lula e da Dilma. Porque às vezes eu faço postagem no meu Face e digo, temos que ter um imposto sobre grandes fortunas, temos que melhorar a arrecadação, não podemos cortar dos mais pobres. Aí alguns entram lá engraçadinhos e dizem assim, mas vocês nunca defenderam isso em 13 anos, nunca fizeram nada pelo povo. É só quem não conhece a história para fazer uma afirmação dessas. Quantas vezes apresentamos nessa casa imposto sobre grandes fortunas? Quantas vezes apresentamos nessa casa tributação sobre lucros e dividendos? O presidente Lula mandou. Quem é que não deixou aprovar? A base que está hoje apoiando o Temer. E, de fato, tinha uma parte dessa base que apoiava o nosso governo, mas não deixava questões estruturais andar. Apoiava em partes. Nós não tínhamos a força aqui. Agora eles estão com o governo, podiam pelo menos se dignar, dividir um pouco o preço do ajuste que querem fazer e não deixar que aconteça o que está acontecendo, de querer colocar para os mais pobres. Nós precisamos fazer esse alerta à população, precisamos fazer esse alerta. E mais um alerta que eu faço, junto com essa crise econômica, a crise política sem precedentes no país. Não diziam que era também retirar a presidenta Dilma e que tudo ficaria bom na política? A crise política está pior e está puxando a economia. Sabe o que agora está se armando? Está se armando o golpe dentro do golpe. É o golpe para tirar o presidente que está aí, que consideramos ilegítimo, porque entrou para ser presidente não pelo voto popular, mas por um golpe parlamentar. Está se falando em tirá-lo para eleger um presidente biônico ano que vem. Aliás, o TSE já anda dizendo que vai caçar a chapa Dilma e Temer. A Dilma já está caçada, o Congresso já fez o impeachment, um golpe parlamentar. Vão caçar o Temer. O próprio PSDB, que ajudou a dar o golpe na presidenta Dilma, retirá-la do governo, está lá incrustado nesse governo do Temer, com vários cargos, agora maquina para tirar o Temer. E um assessor deles teve o desplante de fazer, na semana retrasada, um artigo sugerindo o nome do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para ser o presidente biônico. É muita desfaçatez. Vão colocar um presidente biônico com que legitimidade para fazer isso aqui? Qual é a legitimidade? O povo não aceita mais isso. Só a eleição direta nesse país tem condições de resgatar o Brasil da crise política. Senão, nós vamos continuar nessa crise, sem condições de dar solução. Só o que o povo decidir em urna. Fora disso, não tem solução. É isso que nós dizíamos, inclusive desde a discussão que fazíamos em relação àquele impeachment da presidenta Dilma, aquela vergonha nacional, aquela cassação parlamentar da presidenta legitimamente eleita. E vocês estão vendo isso hoje. Não resolveu a economia, não resolveu a crise política. Cada vez mais o Brasil está com problemas porque não tem legitimidade popular o que está se propondo, nem do ponto de vista de assumir o poder, nem do ponto de vista da economia. E me preocupa, senador Paim, porque aí as propostas mais radicais, aquelas de direita ou de extrema direita, acabam ganhando fôlego. Veja Trump nos Estados Unidos, que se elegeu, ou então a retirada da Inglaterra, da Grã-Bretanha, do mercado comum europeu, com o Brexit. Ou seja, as pessoas dizem, então nada mais vale. Isso me lembra muito o pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial, em que a Alemanha ficou arrasada e que fizeram a Alemanha pagar altíssimo por ter sido um dos países que fez a guerra. E acabaram com a República Alemã e aconteceu o quê? Veio quem para socorrer a Alemanha? Hitler, com uma proposta fundamentalista, extremamente patriótica, mas maluca. Então, quer dizer, será que nós vamos caminhar para isso? É isso que nós vamos dar ao nosso povo como proposta, como perspectiva? Não é possível. Não é possível. Nós temos que alertar a população que está nos ouvindo, alertar os senadores, assim como prometeram que a saída da Dilma seria a solução dos problemas na economia e na política, e não é.
Não está sendo, aliás, as coisas estão piorando. Também estão tentando enganar, dizendo que essa PEC 55, que vai congelar e diminuir as despesas na área social, educação, saúde, previdência, assistência e a reforma da Previdência serão os instrumentos para melhorar a economia. Não vão ser. Vão piorar, muito pelo contrário, vão piorar, porque num momento de recessão econômica, em que as famílias não estão gastando, porque tem muitos desempregados e porque muitos estão com medo de gastar, em que as empresas não estão investindo, o Estado tem que investir. Vamos deixar de pagar um pouco os juros, vamos renegociar o perfil da nossa dívida que não está estourada e não vamos jogar em cima do povo brasileiro a maior conta por esse ajuste. E vamos também reorganizar o nosso sistema tributário. Ou seja, redimensioná-lo, botar a carga tributária para quem ganha mais e tirar de quem ganha menos. Não é possível um país que faça rico e pobre pagar o mesmo imposto sobre o feijão, enquanto o rico paga muito menos imposto sobre sua renda e imposto sobre seu patrimônio. Isso não é justo. E isso depende desse Congresso aqui, da vontade, da coragem e da ousadia. Por isso eu faço um convite a todos os senadores e senadoras para que a gente possa, sim, corrigir os rumos, não em cima dos mais pobres, mas corrigir em cima daqueles que podem pagar a conta e melhorar o perfil dos investimentos e dos serviços públicos desse país. Muito obrigada, senador Paim. Muito obrigada àqueles que nos acompanharam.